Eu tinha esse carro de Fórmula 1 aqui em casa que eu comprei já fazia algum tempo. Eu comprei nesses AliExpress e Shopee da vida, vamos dizer assim. Não é exatamente Lego, ele é um Lego compatível, né? As peças são compatíveis com Lego, né? Basicamente a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Mas, ainda assim, é um modelo muito bacana. Eu me diverti muito montando ele. Eu acho que tem umas 2.500 peças. Ele é um modelo até grandinho. Ele deve ter, eu acho, uns 60 centímetros de comprimento, né? O carro é muito legal. Tu vira o volante, ele vira as rodas ali e tal. Tu roda a roda de trás também, os pistões se movem também de trás. Então tem bastante coisa que é bem divertido. Tem mais os adesivos, eu não gosto de colar adesivo, então não deixei sem nada, tá? Mas então depois de montar isso, tava ali parado na prateleira, pegando uma poeira ali, e eu sou meio inquieto com relação a essas coisas, né? Então eu pensei, tive a brilhante ideia, cara, eu vou desmontar isso aqui e vou transformar numa outra coisa, né? Então fui lá, eu tentar desmontar aqui, né? E eu lembro que na época eu demorei acho que umas 2 horas e meia pra montar, assim, foi demoradinho até pra montar. E daí agora vamos descobrir quanto tempo demorou pra mim desmontar ele. Eu gravei um vídeo acelerado aqui e vou botar bem, bem acelerado pra não ficar monótono pra vocês aí. Então acho que vai dar uns. Vou tentar botar uns 20 segundinhos no máximo pra ficar bem rápido e depois a gente descobre quanto tempo demorou. E já antecipando um pouco pra vocês, demorou mais ou menos ali uns 50 minutos pra desmontar tudo isso. Porém, sabe como é que são essas coisas aí que não são oficiais, né? Então aconteceu que no projeto em si tinha algumas peças que elas estavam entrelaçadas, de modo que tu encaixasse ela, mas depois não tinha uma forma de tu desencaixar. Então, para mim conseguir realmente desencaixar isso, eu tive que serrar um pedaço de uma peça, porque definitivamente ele entrou num negócio, ele foi tipo um. Não sei explicar o que aconteceu ali, mas as peças estavam atravessadas de uma forma que eu não tinha forma para o lado para pegar ou puxar ou tentar empurrar, né? Então, isso daí são alguns erros de projetos que não acontecem nos Legos oficiais, né? Mas, enfim, deu tudo certo, tive que serrar um pouquinho ali da peça ali, não, nada que vai prejudicar a funcionalidade dela. Ela vai funcionar igual, mas ela ficou com um lanhadinho ali do lado. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Vamos dizer assim, a gente paga barato por uma coisa, mas a gente tem que, né, estar ciente que vai vir essas coisas inconsistentes, né? E depois aí de alguns momentos desmontando aquele monte de coisa ali, eu botei tudo espalhado assim na mesa para dar uma olhada e tentar ver o que eu consegui enxergar disso aí, né? Então, logo de cara eu pensei, nossa, cara, eu quero fazer uma outra coisa meio diferente. Então é meio difícil tu encontrar uma forma de montar uma coisa diferente, sendo que ela já foi outra coisa e as peças foram feitas ou selecionadas para ser montada em outra coisa. Basicamente era para dizer que um carro de Fórmula 1 não pode virar outra coisa. Mas sim, eu consegui transformei numa cabeça de robô, que é o que eu estou tentando buscar fazer, né? Não é exatamente uma cabeça de robô, mas pelo menos a gente tem uma estrutura de algumas coisas que eu estava buscando tentar fazer, né? Então, a gente tem uma estruturinha aí já, para mim, eu precisava fazer um suporte, a primeira coisa que tinha que fazer é um suporte, eu quero fazer só a cabeça de um robô, tá, pessoal? Não vai sair um robô daí, nem alguma coisa articulada, uma coisa meio maluca, não. Eu quero fazer meio que fosse uma escultura, assim, né? Algo para me deixar na estante ali que seja bacana, né? Então já tem essa parte da boca aí dele, né? Pelo menos eu consigo enxergar uma boca, mais ou menos, né? Então, de cara, eu tive que fazer algumas mutretas malucas aí para conseguir encaixar essas peças em diagonal aí, porque é uma doideira que a gente tem que pensar em encontrar uma alternativa, porque coisas não foram feitas para ser encaixadas dessa forma. Então, agora já coloquei um pouquinho mais de coisa, né, para dar um corpinho ali, né, dar uma encorpada, vamos dizer assim, nessa peça, né? E já temos aí mais ou menos que uma silhueta, uma cabeça, né? Então, escolhi aí que ele tivesse os olhos amarelos, né? Eu sei que tem que se esforçar um pouquinho para enxergar um robô, né? A cabeça de robô, mas pô, se esforce um pouquinho, dá uma olhada meio que de canto, fecha um olho assim, olha de cabeça para baixo. E às vezes dá para quase perceber que tem um robô aí, né? Uma cabeça de robô, mais ou menos assim. Então ali seriam os olhos ali na parte amarela, né? E depois no topo ali essas partes meio que dá uma expressão assim de brabo, alguma coisa assim, né? Atrás já tem ali as pecinhas ali, como elas tiveram que ser usadas peças de fora, né? Infelizmente eu não consegui usar somente as peças do carro, que é o que eu gostaria de ter feito inicialmente, né? Mas não teve jeito. As peças do carro não me dariam essa flexibilidade, vamos dizer assim, né? De conseguir botar alguns ângulos mais diferentes, então eu precisei recorrer a algumas peças que eu tinha aqui em casa. E depois de algum tempinho eu já tenho alguma coisa, né? Eu gostaria de mostrar pra vocês como é que ficou meio que solto ali, né? E não é bacana ficar com as coisas meio soltonas, assim. Então, agora o próximo passo é começar a pensar em como que eu vou fixar isso aí de forma que fique bom e ainda assim mantenha a estética que eu quero, né? Então, lembrando, né, que algumas peças de Lego, que vamos dizer assim, a grande maioria, né, é muito difícil fazer ângulos diferentes, né? Normalmente é uma coisa mais reta, assim, né? Então, a gente tem que meio que dar umas inventadas, umas modas ali para conseguir fazer alguma coisa.
Agora eu já consigo dar uma mostrada para vocês aí como é que ficou na parte de trás, né? Dá para perceber que já tá as coisas um pouquinho mais fixas, eu já subi uma base ali para poder pensar no que eu vou botar ali no coco da cabeça dele, na parte de cima, né? Depois de alguns encaixes, então, e algumas peças subindo ali, eu já consigo ter uma forma de prender algumas coisas ali para cima. Até porque a gente tem que pensar assim, é um prédiozinho, né? Vai indo de baixo, vai até chegar lá em cima. Então eu já coloquei essas peças ali, que é meio que como se fosse meio que um moicano. Na verdade, essas peças vermelhas, elas eram a parte das lanternas do carro, né? Então acabaram virando uma coisa meio... para dar um aspecto um pouquinho mais agressivo, né? Agora, pouco a pouco, tá parecendo mais uma cabeça de robô, né? Tem muita coisa para crescer ali para trás, para dar um volume, né? Porque senão tá só essa parte do... como se fosse meio que uma máscara, né? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que as coisas fiquem mais certinhas, né? E agora teremos um salto temporal. Eu fiquei alguns momentos ali sem gravar as modificações, né? Coloquei algumas estruturas a mais. Então já temos aí basicamente o que seria a frente aí do rosto do robô. Botei algumas outras partes saindo por fora ali. Eu tinha aquele bonequinho também que é de Technic, que ele é maiorzinho. Mas aí acabou virando que como se fosse uma cabeça de robô que ela estava precisando de uma manutenção, né? Usei aquela parte dos pistões ali por baixo, ali como se fosse meio que uma coluna ali, né? O pescoço dele, os ossos do pescoço, ali, onde assim, imaginar uns ossos, né? Porém, eu ainda tinha muito trabalho para fazer nessa cabeça. Falta algum volume aí, né? Então, a cabeça não fica essa cara de máscara, né? Então, eu precisava crescer, botar mais informação ali atrás, né? Mais coisas, para realmente a gente ter mais volume. E cada vez esse trambolho fica mais pesado, né? Tá vendo que a minha basezinha já tá meio que balangandando para um lado para o outro, né? Então eu acabei adicionando algumas outras coisas, como essa parte das mangueiras aí, as outras peças também da parte do corpo ali, né? Vamos dizer assim, o corpo no geral, assim, da cabeça, né? Acabou pesando bem mais, então daqui a pouquinho eu vou ter que dar uma reforçada nessa estrutura para conseguir segurar melhor, não ficar essa coisa aí meio que balançando para um lado para o outro, né? A gente não quer isso, definitivamente não. E agora tem essas partes de cima da cabeça que eu não sei ao certo se eu tô 100% contente com elas, né? Eu gosto, acho que o vermelho faz um contraste bacana aí com o amarelo e com o azul, né? Também dá esse aspecto um pouco mais agressivo, né? Mas não tenho certeza. E agora atrás a gente precisa botar mais algumas coisas aí, né? Então eu até pensei em de repente botar uns pneus aí do carro, né? Porque é uma peça que ela enche bastante, né? Eu acho que vai servir pro propósito que eu tô buscando, quero deixar a cabeça mais cheinha, né? Tem mais coisas que eu preciso colocar aqui na frente, né? Também tem uns ângulos ali que não tá 100% do jeito que eu gostaria, mas o que mais me incomoda é realmente essa parte de trás aí. E se liga só como é que tá os encaixes aí, né, cara? É loucura, é muito... Mas a gente vai fazendo aquele esquema, a gente faz as mutretas ali e depois a gente vai tampando ali com uma coisinha bonitinha que as gambiarras nem aparecem, né? Agora se liga só no close dessas gambiarras aí, cara. É tão esquisito de se ver que chega a ser quase belo. Então, poxa, é impressionante, né? Como a gente consegue fazer umas coisas muito doidas, né? Tampando, né? Com as pecinhas de fora ali, né? Mas daí tá tudo por baixo dos panos, vamos dizer assim. O importante é que tá tudo no lugar, tá tudo certinho. E teremos mais um salto temporal aí, foram umas horas a mais ainda que eu tive que fazer, alguns dias, semanas, enfim, né? Porque eu não consegui sentar e fazer tudo de uma vez só, né? Consegui preencher bem essa parte de trás da cabeça e coloquei o pneuzão aí atrás, coloquei até umas outras peças meio doidas aí, né? Então, agora a gente conseguiu ter realmente uma cabeça. E eu acho que pra mim, assim, tá bacana. Eu não vejo mais onde eu possa mexer mais. No geral, assim, gostei da estrutura, ficou uma coisa, vamos dizer assim, bem aerodinâmico, né? E então a gente tem também o nosso bonequinho segurando ali, né? Fiz uma base, aprimorei um pouquinho mais a base, ela precisava de mais estrutura, ela tava balançando demais. Coloquei até aquela anteninha ali em cima, porque tem que imaginar assim, pô, se é um robô, né? Ele tem que ter conexão com alguma outra coisa, né? Porque normalmente esses robôs aí, eles têm conexões com, sei lá, com um esquadrão de robôs, né? E coisas, né? Então, pensa assim, a gente tem que ter essa antena para comunicação, né? Não é só Wi-Fi. Porra, não é assim que funciona, né? Então, vamos pensar, né? Que a gente tem esse robô que ele precisa ter algumas outras coisas para ter comunicação com outros locais, né? Então, eu botei uma anteninha ali só para dar um charmezinho, né? E ele poder ter Wi-Fi dentro do robô, caso ele queira também, né? Então agora fiquem com alguns takes aí descolados do robô para vocês verem como é que ficou ele todo completo, né? Completo entre aspas, tá? Lembrando que é só uma cabeça de robô, algo como se fosse uma peça, assim como tem esses bustos aí de figure action, não é um busto, né? É só uma cabeça, né? Mas pelo menos é uma peça maneira de a gente ter na prateleira e não é uma coisa comum de se ver, né? Eu só inventei de fazer isso aí de louco mesmo, né? Mas estou bem satisfeito com o resultado aí. Deu algum trabalhinho? Deu, mas o importante é que ficou maneiro e eu consegui fazer o que eu
tava buscando fazer, tá? Espero que vocês curtam aí, galera. Então, boa semana pra todo mundo aí, é nóis, abração.